Agora, senhoras e senhores, pode soltar a vinheta? Opa. Então solta a vinheta que o nosso convidado acaba de chegar. No programa de hoje, o homem do espaço sideral, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o brasileiro de maior prestígio na NASA, o astronauta e senador Marcos Ponte. E aí, senador, como é que tá lá, hein? Uma... Hã? Tá ligado? Tá animado, hein? Uma luta direto lá. Tá animado, não tá? O Senado é mais tranquilo, né? É, o Senado, é Blue Label. Mas... É Blue Label. É. Né? O Red Label não entra. O Red Label lá na Câmara, aquela confusão, aquela troca. E ainda é Paraguai. Muita gente. Rapaz, ontem eu tava lá na comissão, na CPMI. Comissão encostadinha. É uma confusão aquilo. A CPMI do 8 de janeiro. É uma confusão aquilo lá. E quando você olha, né? Fiquei lá, observei, eu não faço parte como membro de lá, mas você pode ir, como senador, você pode participar. E você vê as discussões, tipo assim, aquilo ali é para discutir o 8 de janeiro. Isso. Aí entram assuntos, tipo, por exemplo, vamos falar a respeito de vacina, de cartão de vacina do presidente lá com o Cid, que estava lá ontem. Ou seja, é uma coisa que não tem pé nem cabeça, você vê assim, precisa ter um tratamento mais sério para realmente chegar no valor. Então, você vê aquelas discussões todas acontecendo, e a gente precisa chegar numa verdade, que nem agora estava falando, esse ditado chinês aí, tem que chegar na verdade, a ideia é essa daí. É, exatamente, a transparência, para a gente poder também entender o que aconteceu aqui, como é que aquilo aconteceu e qual é a intenção daquilo lá, né? Porque muita gente vê aqui e fala, não, aquilo foi extremista do bolsonarista, extremista, outros falam, são duas narrativas, e dependendo de onde o relator vai tocando o CPMI, acaba virando uma novela que a gente não sabe para onde vai. Exato. Né? Essas distrações acabam prejudicando o resultado como um todo. E, logicamente, que você vê esses atos lá, como é que eu vejo isso aí? Tem gente culpada? Tem, certamente tem, né? Que senão não tinha acontecido aquilo. Mas você não pode dizer que todo mundo que estava lá era por causa do Bolsonaro. Sim. Isso não é um fato que você colocar isso aí. Pode ter sido infiltrado? Pode ter sido infiltrado. Eu fui lá ver quem está preso lá, né? Você esteve lá? Eu estive lá. Eu estive nos dois, na Colmeia, estive lá na Papuda também, conversei com eles. Na época tinha mais de 900 lá presos. Depois a gente foi falar com toda a parte de, inclusive o STF, mas falando com a Defensoria Pública, falando com a Procuradoria, falando com várias pessoas, um grupo de senadores, e eu não sei se por causa disso deu algum resultado, saiu um grupo, né, monitorado, mas saiu um grupo, excelente, mas ainda tem gente lá e precisa ter um processo, não pode ficar essa situação, vira preso político isso aí. Isso é muito ruim para todo mundo, é ruim para as pessoas, para as famílias. Tem gente lá que é mãe, pai, logicamente, que nunca esteve dentro de uma cadeia, para ter uma ideia, nunca entrou dentro de uma cadeia para visitar qualquer coisa e está lá numa situação dessa daí. Então isso aí precisa ser resolvido rápido. Infelizmente fica na mão de um juiz só, né? Isso aí também é uma coisa que é muito discutível, né? De qualquer ponto de vista. E precisa, que eu estava ouvindo agora há pouco aqui, a respeito de direitos humanos. A gente tem que pensar nisso aí, em direitos humanos. E a gente vai recorrer nesse negócio, inclusive internacionalmente. Ninguém falou nada, né? Acabou o assunto. Assim, não tem nada. Parou, né? A ONU não fala nada, ninguém fala nada sobre isso. Isso aí precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Agora, não é possível um golpe de Estado. Você vai... Pô, um golpe de Estado, você precisa de uma estrutura muito... de arma. Não é aquela turma que foi... Isso é que é... Porque vira uma palhaça, a brincadeira, né? Você falar que aquilo é um golpe de Estado num domingo à tarde em Brasília. Sem arma. A dona Sem arma. Sem Aliás, nada. essa narrativa de golpe, você lembra da Dilma também, do impeachment da Dilma? Não foi golpe. Golpe não, aquilo lá foi feito de forma constitucional, foi feito com todos os elementos constitucionais. Mas se coloca uma narrativa, não é golpe. E aí esse negócio é golpe. Mas o golpe, o que ia ser feito depois? Vai tomar aquilo lá e ficar o pessoal lá ocupando? Para quê? Então não tem a sequência, ou seja, um golpe precisaria de exército, precisaria de um plano, precisaria de uma estratégia, precisaria de elementos muito maiores do que aquilo lá. Então não é golpe, porque foi uma manifestação ruim,
sem dúvida nenhuma, né? É errado quebrar a propriedade pública, é errado fazer o que foi feito da forma que foi feito, mas não é um golpe. Do meu ponto de vista, não é um golpe. Mas é vendido como um golpe. É vendido como golpe. É vendido como golpe. O próprio ministro falou que não tem uma definição. Não tem como é que eles chamam de intelectual? Mentor intelectual. Mentor intelectual. Não existe um mentor intelectual para o que aconteceu lá. Que é o que tentam achar, né? Quem foi que financiou, quem foi que motivou, enfim. Posso fazer uma pergunta, senador? Claro. Você que sempre foi considerado um político técnico, né? E você é desse time do Bolsonaro que sempre teve esse alinhamento. Isso. E agora tem a história do Tarcísio. E o Tarcísio, né, da reforma, não concordou com o Bolsonaro. Existe uma nova narrativa que estão criando e falam que ele também tá mais pro discurso da esquerda. E ele, o argumento não, é direita trans. Direita trans, eu não queria... Não queira... Ele é muito elegante. É direita trans. Ele se comporta como direita, mas ele se vê... Ao contrário, né? Ele se vê como direita, mas se comporta como esquerda. E é isso que, né? Na hora de... A gente não sabe. Inclusive, teve essa reunião agora, vários elogios. O que você acha da relação do Tarcísio e se isso é uma narrativa que está sendo criada? Olha, veja bem, eu estava lá na reunião onde o Tarcísio foi, do PL. Né, eu estava sentado, 2 cadeiras dele ali. Justamente para falar a respeito da reforma tributária, o que ele achava do ponto de vista de governo do Estado de São Paulo, que ele tem uma responsabilidade aqui com 47 milhões de pessoas, né, para defender o Estado de São Paulo. E é lógico, muito preocupante uma reforma tributária como essa, depois eu posso comentar sobre isso, que eu sou contra do jeito que está agora também, mas ele falando lá a respeito disso, de como que ele via, o porquê que ele tinha pontos favoráveis e pontos contrários, o que é normal, discussões são normais, você precisa ter isso. Aí o pessoal fala que o presidente interrompeu, não, na verdade o presidente entrou para poder falar alguma coisa durante aquele período ali. Uma confusão. Tinha outro, é normal, reunião de parlamentar, você sempre vai ter aqueles que levantam, que vão querer falar na frente e assim por diante. Faz parte do ambiente, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas é assim que acontece lá. Então, no meio daquelas intervenções que estavam acontecendo, o presidente levantou para falar alguma coisa, mas não foi que ele estava contrário ao Tarcísio, muito pelo contrário, né? Então, mas o que acontece? Isso aí acaba... Mas feliz ele não está, né, senador? Há de convir que não tem um sorriso assim, espontâneo. Por quê? Porque anteriormente ele tinha falado, e a gente tinha ouvido isso aí dentro do partido, não, a gente a princípio é contra a reforma. E não é contra pelo fato de ser uma reforma tributária, é contra da maneira como foi colocado, apressadamente, uma coisa com emendas bilionárias, sem você estudar. Sem discutir na sociedade também, sem a gente saber, a gente não sabe. Tem transparência. Ninguém sabe o que vai ser. Essa é transparência. Esse é um ponto extremamente importante. A gente não sabe o que está ali. Então, eu peguei para dar uma estudada, falei, passou na Câmara, agora eu vou estudar isso aqui. E eu não estou feliz com isso, mas de jeito nenhum. Então tem muitos pontos a serem esclarecidos. Não pode. Lembra, o Partido Liberal, a gente é a favor que tenham reformas importantes para o Brasil, para que você precisa reduzir a complexidade, você precisa ter um sistema que seja mais. Lembra que a gente falava isso no governo Bolsonaro? Mais Brasil, menos Brasília, né? Que seja uma reforma que reduza a carga tributária, que seja transparente. Eu não estou vendo, eu só vi uma simplificação, tudo bem, mas o restante eu não estou vendo. Então, descentralizar o poder, né? Na verdade, está centralizando isso aí. Então, havia essa discussão ali. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente, eu sou militar, né? E tenho muito orgulho disso, sou piloto de caça treinado para combate. Aí o que acontece? Quando você está num combate, as suas tropas, você nunca atira na sua própria... no seu próprio tropa, você atira na tropa inimiga. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na oposição, para que não aconteça esse tipo de coisa. Então você pode discutir aqui, tudo bem, mas não externamente. E aqueles que apoiam a direita, eles precisam apoiar a direita, discutir de vez em quando, sem dúvida, colocar os seus pontos de vista, mas quer atacar? Ataca a esquerda. Mas por que acontece? É interesse individual isso daí? Acontece. Às vezes a pessoa querendo, entre aspas, eu aprendi essa palavra outro dia com o próprio presidente. Falou assim, tem muita gente que fica querendo lacrar na internet, quer ter like. Like não ganha essa guerra. Sim. Não ganha essa guerra. Tá no corte bonito então, mas na você não... O que eu acho é que a direita
Ela não tem uma militância organizada. Sim. Porque ela não trabalha como a esquerda. A esquerda, ela trabalha... Segue o líder. Ela segue o líder. Né? Você vê que nada... Você não vê ninguém falando mal do Lula, da esquerda. Na direita, você vê um monte de gente que foi votado pelo Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro, tentando entrar nesse jogo. Mas aí, meu amigo, o outro ganha, porque o outro é mais organizado. Ganha. É aquela coisa, você quer, de novo, militar, você quer ganhar, você infiltra e cria conflito no meio. A gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente quiser, tem que estar unido. O presidente falou isso lá. Nós estamos unidos. Nós precisamos ficar unidos o tempo todo. E contra o outro lado. Né? E a favor do Brasil, sem dúvida nenhuma, sempre a favor do Brasil, mas não contra o próprio que está combatendo junto contigo ali. Isso não pode acontecer. Mas, ô senador, às vezes é o que a gente estava falando aqui da direita trans. Às vezes o cara vai lá na propaganda dele e fala: não, eu sou um cara de direita, vou lutar pelos valores da família, etc., contra a esquerda. Aí entra lá, o cara vota completamente diferente, desalinhado com aquilo que ele jurava estar alinhado. Nessa transição do senhor de ministro do cargo executivo pro cargo de senador, o senhor, qual a dificuldade que o senhor vê dessa questão da ideologia? Existe mesmo essa ideologia ali no Senado, ali na Câmara, ou a galera utiliza isso só para ganhar voto e ganhar o seu pão? Eu vou começar com uma coisa assim, algumas vezes você fica frustrado ali. Eu vou explicar o porquê. Você passa por questões complicadas que você precisa de um grupo mais unido. E aí você vai ver, em média, você vai ter o quê? Pode contar nas votações que a gente teve lá, em torno de 20, falando no Senado, né? Em torno de 20 senadores ali que são unidos, mais, né, dentro dessas pautas. Aí você tem o outro lado lá com 28 por aí, o lado da esquerda. Você sabe já que eles vão, para que lado eles vão. Esses não são os preocupantes porque você já tem certeza de que é. Então, e você tem ali uns 30 e poucos que ficam no meio do caminho. Você nunca sabe para onde vão. Isso é o problema, entendeu? Existe a necessidade de convencimento. O pessoal fala: não, eu sou independente, aquela coisa, eu voto da maneira como eu acho que eu tenho que votar. Não, tudo bem, né? Tudo bem. Mas você tem que ter uma ótima justificativa. E a justificativa, que a gente está defendendo esses valores lá, é difícil você falar assim: quem é contra a família? Né? Quem é contra preservar os seus filhos, por exemplo, contra drogas? É uma batalha que a gente está lá com essa questão de liberação de drogas, né? Pô, eu acho um absurdo você fazer um tipo de coisa dessa. A gente falou, foi lá no STF conversar também sobre isso. E você precisa ter a junção dessas pessoas. Mas muitas vezes você vê lá o pessoal, quando você vê o resultado ali, você fala, pô, né? É frustrante muitas vezes. A minha preocupação com esse negócio aí, até já estava discutindo aqui, eu também não entendo, o Sam entende muito mais esse negócio de dados, porque, pô, ele é um professor e tal. Um gênio. Mas a minha preocupação com essa reforma é o seguinte: por exemplo, o Brasil mudou o chip de uma galera muito grande nesses últimos anos. Que era o quê? Era o sindicalista, era o cara que trabalhava na fábrica, que ele sempre foi do Partido dos Trabalhadores, era o Lula, aquela conversa toda. Num determinado momento, as fábricas começaram a usar robô e não sei o quê. Esse cara, ele virou empreendedor, um pequeno empreendedor. Então, hoje ele tem uma empresinha lá, ele está pagando 5%. E ele já não é mais petista, porque ele já está sentindo o peso de imposto, ele tem que pagar aluguel, ele tem funcionário. É um monte de gente que você vê assim que vem falar com a gente, porque eles não têm outra voz. Tem a Jovem Pan que está com essa galera. Aí o que acontece? Vai mexer no imposto, esse cara que pagava 5 vai ter que pagar 17, 20. Ele vai perder, porque na minha opinião, o que os caras querem da canhota? Eles querem que o cara volte a ficar pobre para ter o voto dele, para ir lá e pegar com o cartãozinho, pegar 800. Depender do sistema. E depender do Estado. Porra do Estado. Esse é que é meu medo. Esse é meu medo, Sami. A gente tem que ir lá pegar o nosso cartão. Eu tenho aqui o cartãozinho. Mas hoje já se paga muito. Eu tenho o cartãozinho da Caixa. Mas hoje, quando você paga, você compra alguma coisa no supermercado, você já paga muito. Eu sei, mas eu tenho medo da firma do cara ir pro saco. A firma dele. Aí ele manda embora o cara, porque o cara vai... Esses caras são malacos, Sami. Eles querem uma bola de neve. Mas eles não querem independência. Exato. Eles não querem a independência do povo. Eles querem segurar na... Nesse sentido, eu ia perguntar pro
para o nosso senador. Você falou que é contra a reforma. Qual que vai ser sua oposição quando for para o Senado? Você vai tentar mexer para virar uma proposta que faça sentido para o senhor? Ou você vai tentar derrubar e volta e não... Olha, o melhor ali, a gente começando agora, por exemplo, eu acabei de aprovar hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia uma audiência pública sobre a reforma tributária lá na comissão para falar a respeito das nossas empresas de tecnologia de informação e comunicação que estão com medo dessa reforma, literalmente estão com medo porque, primeiro, transparência que ele falou aqui. Obrigado. Ninguém está sabendo exatamente como vai ser. Vai ser feito por lei complementar, essas coisas. E aí? Entendeu? O risco é muito grande para um setor que produz muito emprego. Então, a ideia é conversar com as entidades, conversar com os diversos setores, ver a opinião de cada um deles, tentar colocar as emendas necessárias para corrigir. Se não der, né, o que vai acontecer? Ela vai voltar para a Câmara, e aí o risco que a gente tem. A gente vai tentar usar as ferramentas que a gente tem legislativas para tentar melhorar isso aí. Não dá para você simplesmente falar assim, eu não quero. Uma possibilidade é que o pessoal faça um fatiamento, o Pacheco como já aconteceu. Falou que não vai. Mas... O Pacheco tá lá com o Wesley Safadão. A dele. Mas é uma... É o Lira. Desculpa, é o Lira. Mas é uma possibilidade a gente fazer... Ele curte só chiclete, o senador. Senador. Chicleteiro. Asa de águia. Aliás, sobre aquele assunto anterior, só complementar uma coisa que eu falei dos senadores. Lembrar que em 2026 a gente vai ter a eleição de 2 senadores por estado, né? Ou seja, uma ótima possibilidade de a gente melhorar o Senado em termos de divisão de valores, aqueles valores. Então, o que a gente tem que colocar para a população, de forma geral, em vez de atirar nos que estão lá já defendendo, atire naqueles que podem ser trocados, entendeu? Para falar, olha, se você não fizer a coisa... E não estou falando do direito, falando da esquerda. Atira no cara da esquerda e fala assim, olha, eu vou trocar esses caras, eu vou colocar um pessoal que está mais alinhado com os meus valores. Você quer ver uma coisa que o político tem um pavor danado, é quando você mexe com a questão de eleição, de voto. Então, essa é a arma que a população tem para fazer isso, entendeu? Fazer essa troca. Se a gente conseguir um número adequado de senadores ali dentro, o Senado tem uma importância gigantesca por uma série de coisas. Inclusive agora, essa reforma, né? Está ali a reforma. Eu achei, eu peguei, olhei, né? Conversei ali, fiz algumas reuniões. Tudo bem, ela simplifica um pouco? Simplifica. Você junta ali no IBS, no CBS, alguma coisa. Mas, fora isso, a descentralização, que eu acho saudável para o país, porque afinal de contas as pessoas vivem nas cidades, nos estados, não vivem em Brasília ali todo, não vai acontecer. Você coloca na mão do governo, basicamente, o controle de tudo isso. Você vai ter que ficar passando pires. E outra coisa, pensa bem, quando você fala em termos de onde que o governo, você tem o governo federal, você tem o estado e o município. Quando você vê o estado e o município, o básico deles é o ICMS e o ISS. Isso. Né? Eles estão colocando, na reforma, estão entrando com 100% do que eles têm ali. O governo, se você for ver, falar ali de IPI, falar dos outros impostos que estão ali no meio, você vai ver que isso aí corresponde a mais ou menos de 500 bilhões de 1,4 bi de arrecadação, ou seja, menos de 1/3 do que tem lá. Mas existe uma questão, que é o problema de cobrar na origem e no destino. E isso cria várias anomalias. A gente tem fábricas onde não deveria ter, aí fica um custo de frete para ir, um custo de frete para voltar. Nenhum país do mundo faz isso. Cobra na origem e no destino. Então, a redução do número de impostos, ok, mas essa questão da origem e do destino também precisa ser corrigido. Se a gente pegar o ranking de complexidade tributária, a gente é o pior do mundo. Não dá para um país desse tamanho ter o pior sistema tributário do mundo. Então, mas se você tira isso da mão do governador, não precisa nem votar em governador.
Sim. É só ele botar um interventor. Conselhão. Acabou, faz o conselhão. Não, acabou. o governador ele só não vai poder usar o dinheiro da federação para dar incentivo. Então, ele tem que buscar o dinheiro lá. O chapéu. Não, ele vai Chapeuzinho. O presidente da República, se for malaco, como nós temos vários, Tem uma escola aqui. se ele tem uma escola de Malaquias. malaquias. Se o presidente, do jeito que tá, se o presidente da República é malaco, ele fica no poder o resto da vida. Porque ele que controla o dinheiro. Porque ele controla, ele vai ficar dando quem vamos Ele vai ser pra liberar pra quem? Ah, eu tô precisando ali, vamos lá, vai. Aí ele pega e põe o Ele polícia. vai ser o banco. Era já. Mais ou menos. Era por mais baixo, agora tá... Perdeu o Playboy. Eu acho interessante a ideia de IVA, né? Imposto de valor agregado. Eu acho interessante, você tira aquela parte cumulativa, isso aí é bom. A pergunta que eu faço, sendo de tecnologia, eu falo assim também, será que daqui em 2033, será que até lá a tecnologia, isso aí vai ser o mais adequado com a tecnologia que a gente vai ter lá? A gente vai conseguir, ou conseguiria fazer uma coisa melhor? Hoje a gente está apostando numa coisa que foi criada lá atrás e a gente acha que vai dar certo aqui. Então, são perguntas meio estruturais, mas vamos considerar assim. Somos a favor de tirar a cumulatividade, que isso é importante. Sim. Porque reduz. Cobrar lá no destino, eu acho interessante, você reduz aí a questão das batalhas que existem, né? Isso é bom num sentido. Agora, essa parte de você ter esse negócio centralizado com um conselho, isso eu não gosto muda disso. Isso. Então, isso é uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum. Outra coisa, a falta de transparência que, você vai votar um negócio que você não sabe ainda. Qual vai ser a taxa, afinal de contas? Ninguém sabe. Qual a taxa? Quanto que vai ser a alíquota de alguma coisa? Vai ser definido ainda. Tudo vai ser definido ainda. Esse negócio assusta demais. E você fala. Eu acho que e os setores, o setor de serviço, por exemplo, os caras estão desesperados por quê? Eles sabem que a situação vai no deles, vai vai na classe média. E vão mexer no imposto de renda. O cara não consegue nem trabalhar e vai ter que pagar por mais ainda. Pessoa do nosso. Pode escrever que o Jaiminho vai mexer no imposto de renda também. Se prepara. Classe média. Precisa de dinheiro para viajar. Peraí, você soma isso com o arcabouço, que as coisas são conectadas. Você soma com o arcabouço do jeito que está, ele vai precisar de muito dinheiro. Vai vir da onde esse dinheiro? Mas por que aprovaram o arcabouço? Essa é a ideia. Por isso que a frustração que eu falei, que você vota o negócio e, não é. Aí o que acontece? Você, agora eu vou precisar de dinheiro para cá. Vai aumentar imposto, é a maneira como eles têm de fazer. Poderia aumentar a produção, aumentar outros tipos, reduzindo o imposto, reduzindo os tributos, vamos colocar tributo de forma geral, reduzindo e você conseguir arrecadar mais, curva de Laffer. Consegue fazer isso. Agora, você vai aumentar simplesmente o imposto, as pessoas vão sofrer, os preços vão aumentar, porque eu tenho que arrecadar mais. O CARF é outra coisa, ninguém está falando muito, mas o CARF também tem que é um absurdo. Justamente para ir lá. Você tem mais de 5 trilhões ali, vamos dizer assim, presos em litígio. Né? Então é um valor enorme, o pessoal está olhando bastante isso aí. O prognóstico não é bom. Não é bom. A gente vai ter não que é brigar bom o prognóstico. Muito. Exatamente. E essa briga, que eu gosto de sempre falar isso aí, porque você tá num parlamento. Aí você fala, tem que falar. Mas eu fui lá, fiz uma série de discursos, eu falei dessa questão lá atrás já. Acontece que isso não resolve, você resolve no voto ali. A gente precisa ter mais gente lá, entendeu? A gente precisa ter mais suporte lá disso aí. Vou fazer o break rapidinho, Fufu. Senador Boquinha. Só fazer um break pro Reginaldo. O Instagram é Astropontes. O Instagram é Astropontes, Twitter Astro_Pontes, para você seguir. 1,5 milhão de sucesso, hein? Senador, que sucesso. O astronauta é muito querido. Dá pra fazer permuta com esse espaço aí. Pois não, vai lá, Reginaldo. No Instagram dele, só para ele fazer, antes de fazer a pergunta, tem um formulário aqui, né? Me parece. Tem. O que acontece? A gente está conversando sobre a reforma tributária. Boa. Muito pouca discussão foi feita sobre isso. Então eu falei, a gente marcou já uma audiência com o setor de tecnologia de informação e comunicação, mas tem outros setores que precisam se expressar e falar, e o local correto é ir lá nas audiências do Senado. Então, para os setores que se sentirem assim, olha, eu quero ter uma audiência lá também, pode entrar no meu Instagram, na parte da biografia, no bio lá, entra lá e tem um formulário para preencher que eu vou pedir lá as audiências para a gente trazer as pessoas para discutir lá. É isso aí. Não pode engabelar o povo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nas últimas eleições para presidente, eu tenho um monte de amigo que votou no Lula achando que o Lula
achando que o PT, Novo o Lula vai ser aquele 3.0. Lula, vai ser aquele Lula do Meirelles, Mandela. vai ser o Lula do Meirelles, aquele Lulinha do blazer azul, sabe aquela camisa boa? Ele tem a camisa aqui do Ricardo Almeida. Do Ricardo Almeida. Não tem mais. Quando ele Ricardo não tá. Não, ele usou. Ele tem do Ricardo Almeida uma camisa bonita. Pode ver esse Lula, é azul a camisa. Aí o que acontece? O cara falou, pô, eu vou nessa. E a gente falava aqui todo dia, quem é o Paulo Guedes do Lula? Lula, cadê o seu Paulo Guedes? PT, quem é o Paulo Guedes? Ele fala assim, eu não vou falar que eu vou perder voto. Eu vou perder voto. Você sabe que o Brasil tem muito trouxa. Acreditaram no Papai Noel. Canavial. Entrou o Lula. De goiabeira. Ganhou pau a pau, né? Foi meio pau a pau. Então não tem só muito trouxa. Tem também, muito. Tem muito, mas também... Não é de Ricardo Almeida, é de goiabeira agora. Aí você vê uma coisa. Começa essa votação. Se a pessoa sabe, que nem ele falou, vou taxar o Pix. O Pix. Meu, a sociedade sabe o que é o Pix, vai lá em cima e cobra do deputado. Foi igual da Shein. Da Shein. Vou taxar a Shein. Vai o caramba que você vai, Lula. E não sei o que, e começa a xingar em rede social, tá, o cara volta atrás. Recua. Esse negócio é complicado, senador. Essa reforma vocês precisam explicar pro povo. Se o povo souber, ele vai apoiar como apoiou a reforma da Previdência, porque ele entendeu como é que funcionava o negócio. Porque deu tempo para explicar. Exatamente. Foi um negócio corrido, né? Agora, essa aí também é para engabelar o povo. E essa coisa que é feita de forma corrida, sem conhecimento, a impressão que eu tenho sempre é que tem alguma coisa errada aí que você quer passar rápido. Não é assim que funciona. A gente vai ter que discutir, vai ter que ver os diversos detalhes, tem que saber os números, tem que saber como que são calculados. Porque você vê a apresentação a respeito da reforma tributária feita pelo governo, você fala, nossa, isso é uma maravilha. Vai criar 12 milhões de empregos em 15 anos. Está escrito na apresentação lá, 12 milhões de empregos em 15 anos. Quem é economista, trabalha com economia, eu sou engenheiro, mas você fala assim, fazer previsão de gerar emprego é uma das... É muito difícil você fazer esse tipo de coisa, não é? Um problema que a gente tem no Brasil e que não resolveram, mas diminui, é a questão das exceções. Todo setor vai lá e fala, não, porque o meu setor é querido, o meu setor é importante. Todo setor é importante para a economia. Para o humorista, o setor de humor é importante. Para o cara que arruma carro, ser mecânico é importante. E aí a gente vê, infelizmente, que do jeito que está, existem alíquotas para os setores que conseguem um lobby melhor. O ideal é então, mas tem lobby aí. Tem lobby. Mas nessa reforma tem bastante lobby. Mas hoje ainda tem mais. Hoje ainda você tem mais. Sim, mas essa aí tem também. E eu digo mais, quanto mais exceções tiverem, pior para quem não é exceção, porque você vai ter que bancar o do outro. E é claro que a alíquota do imposto, se for equilibrar, falar assim, olha, não vamos aumentar a carga tributária, vamos ficar igual, que é a proposta inicial. A alíquota vai ser cara porque já é cara. O país já tem uma carga tributária alta. Mas é caro porque o Estado é muito grande. E o Lula aumentou muito o custo da bagaça. Sim, mas ele não precisa da reforma para fazer isso. Ele fez isso em todos os governos dele sem a reforma. Mas ele precisa de dinheiro. É isso que a gente está falando. O arcabouço, ele precisa de muita grana lá para tocar o negócio. Mas não é a reforma que possibilita ele ganhar mais dinheiro. Ele pode aumentar imposto de qualquer forma. Isso aí é para se permanecer no poder. Mas é o truque. Aí tem essa questão que o Senado... Aí é o truque. É o truque. Mas aí... Eu fiz o que o Bolsonaro não fez. Aí é o truque da canhota. A canhota, ela faz devagarinho. Não, vamos lá. Eu estou falando do ponto de vista econômico e de eficiência. O que vocês estão falando, e eu concordo, do ponto de vista político. Sim. Aí precisa atacar. A gente tem o senador, tem a oposição, tem também o poder de convencimento do senador com os outros para fazer as alianças. Agora, tecnicamente, nosso sistema tributário é horrível. Assim, eu não posso fazer nada. Não é horrível de hoje. É horrível há muito tempo. E sempre. Eu concordo contigo com relação a esses regimes especiais, vamos dizer assim. Sim, todo mundo tem um regime especial. Ali tem 60% de desconto, tem isenção completa, tem os especiais, aí vão começar a aparecer outras coisas e volta aquela complexidade de novo. O que a gente queria tirar, vai voltar. E, de novo, a soma tem que dar zero, vamos dizer assim. Você tira de um lado,
você vai ter que colocar em outro. Sim, subsídio para vai um pagar é mais imposto para o outro. E tem mais, Tem 2 riscos aí nessa reforma que precisa estar muito especificado e por mim nem existia. O primeiro é tarifas especiais para produtos sustentáveis. Porque quem que vai falar? Então vai ter um lobby para enquadrar como um produto sustentável para pagar menos. Que é o conselho. Isso conselho. existia na União Soviética. Sim. A União Soviética, você não tinha nascido, Sami. Já Você tinha, é muito já tinha. 80 Já anos. era louco já. Não, e a outra o coisa é o senador imposto do tinha, só pecado. eu e o senador tínhamos na época. Não, eu Carvalhosa, é a velha guarda da Portela. Você chegava na União Soviética, aí você ia na fila. conselho. E aí você ia na fila e falava, conselho. Quanto que é o imposto? Tinha a foice e um martelo. A coisa aí, você entrava, ele tinha um carimbo. Lembra do carimbo? Carimbar. Assim, pá, ele carimbava. Isso sai de... E a outra coisa é o conselho. imposto. E a outra coisa é a questão do imposto do pecado. Como que vai ser? Porque do jeito que o perigo é ficar uma coisa ampla, que entre no pecado para pagar mais ou na sustentabilidade para pagar menos, algo subjetivo que aí. Mas já passou. Não, o Senado vai fazer as alterações. O Senado vai piorar. Não, pô. Senador, presta atenção. O senador vai melhorar. Você sabe. Eu não tenho mais fé, não. Eu confio no senador. Você sabe onde eu vejo um problema lá? A gente tem, se você for olhar o número, o fato de ter 3 senadores por estado, né, vai gerar problemas com relação a essa nova visão desse conselho, considerando população. Vai dar discussão isso aí lá. E tem que ver o resultado que sai disso. Quer ver outro ponto que eu não vejo o pessoal falar muito, mas esses fundos, né? Fundo de desenvolvimento regional, já existe, mas é um fundo, né, para controlado ali pelo governo. Também é uma questão de eu seguro, você seja um bom menino, senão, né? Esse outro fundo de compensação, né? Fundo de compensação de benefícios de fiscais ali. Se fosse um fundo de compensação de arrecadação, de perda de arrecadação, você tem um pouco mais de senso para fazer isso. Aliás, faria mais sentido no meu caso. Quando você compensa isso aí, você está falando assim, pô, se eu tenho uma empresa que eu coloquei no meu estado aqui, que eu reduzi as taxas para que a empresa se localizasse aqui, agora, com essa mudança, essa empresa vai começar a pagar mais, eu tenho que compensar isso aí de alguma forma. De repente você está incentivando os governadores a continuar a dar benefício fiscal e o governo vai ter que pagar. Adivinha onde vai cair a conta dessas coisas. Então tem muita coisa que tem que ser vista. Esse é o problema, entendeu? Do meu ponto de vista, está muito incerto as coisas. Você tem que ter mais certeza para votar uma coisa que é importante para o país. E não tem que ter pressa, porque a gente está esperando 30 anos para ter isso aí. Não tem que ter pressa para fazer. A gente tem que discutir muito, chegar num resultado plausível, se for adequado, se tiver realmente simplificação, descentralização, redução de imposto, igualdade, né, que em economia isonomia. Isonomia, transparência, né, aquela questão de progressismo e tal. Sabe por quê? Um erro que o ex-presidente cometeu, gravíssimo, onde já se viu, foi colocar gente competente em seus ministérios. Então um astronauta cuidava da sua pasta. Aí na Covid, o senhor ia quietinho atrás de remédio, parceria com outros países, spray, tomava porrada. Trouxe a NASA, tomava porrada. Então assim, a cultura do nosso país ao invés de gente competente, é ter político diante dos seus ministérios. Então não desanima. Como que o senhor tem a esperança se a maioria escolheu político ao invés de pessoas competentes em suas pastas? Bonito, senador Boquinha. Obrigado pela melhor pergunta do Vai, Boquinha. Não, mas isso é um problema. Muitas vezes as pessoas se deixam levar para quem fala mais alto, para quem aparece mais assim, e esquece de ver que realmente para fazer o trabalho você precisa conhecer aquilo. O Ministério de Ciência e Tecnologia, eu lembro que eu vim aqui, muitas vezes falava sobre o programa, o pessoal fala assim, pô, mas tem isso? Sim, tem, mas não é divulgado, não aparece. Agora o político, antes de fazer, eu sou político agora, é esquisito falar isso, mas muitas vezes, quando está gerenciando uma coisa, antes de fazer o negócio, ele vai, anuncia aquele negócio todo, aí você vai ver, foi feito? Não foi feito. Pô, mas peraí, você tem que fazer primeiro a coisa. Entendeu? Então, essa questão do gerenciamento de competência é importante. Você vê agora lá, quando o pessoal fala, às vezes eu recebo mensagem e falo assim, pô, mas o que você está fazendo aí no Senado? Pô, tem um monte de coisa. Estou fazendo exatamente aquilo que eu me propus a fazer durante a campanha. Você vê, só para dar alguns números assim, eu já apresentei 44 projetos de lei, PECs, projetos de resolução do Senado, 44 delas.
mais de 50 relatorias. Né? Ou seja, o trabalho, já recebi mais de 1.000 pessoas lá em 6 meses. Você vai fazer as contas, você vai ver quanto que dá isso aí. Questão de frentes parlamentares, já iniciei frentes parlamentares, grupos entre países, e o trabalho continua lá. Tem um monte de projetos de lei interessantes, mas o pessoal não vê. Isso aí não aparece muito, não aparece, porque as outras discussões tomam conta. E o político que está ali mais falando daquela coisa... Esse é o bom político, faz pro povo, não pra rede social. Eu não tô pra lá pra ficar ganhando like, por exemplo. Mas o bom é que a política virou, hoje em dia todo mundo fala em política, isso é bom. Democratizou. Isso é bom, virou meio várzea, mas a tendência, depois de virar várzea, agora sabe, as pessoas não entendem direito, às vezes você entra, discute num bar, fala bobagem, a gente também aqui... fala dá uma besteira, dá pitaco Sim. errado, fala bobagem uma hora, outra hora, mas a gente está discutindo o futuro. Está tentando, está discutindo o futuro, porque a gente quer um futuro bacana para todo mundo, né? Quer um país mais legal, né, senador? Essas pautas que passam, por exemplo, agora a reforma tributária é uma boa oportunidade para a população participar, porque às vezes o pessoal fica com medo e fala assim, pô, esse negócio é complicado. Mas é complicado. Mas tem que participar. Para aprender, você tem que enfiar a cara estudar. ali, ler os artigos sobre isso, artigos técnicos sobre isso aí, né? Lê os artigos, participa, conversa no seu grupo, no seu trabalho, no seu setor. Como eu falei, tem lá aquele questionário, aquele formulário lá para a pessoa ir lá. Eu quero que meu setor participe aí também. É importante ter essa participação, né? E outro ponto importante, mais 2 pontos importantes que eu vejo assim, para a população de forma geral. Se você concorda com a gente, com os nossos valores de direita, não ataque a direita, ataque a esquerda. Você tem que dar tiro, falando de militar, não dê tiro amigo, tem que concentrar o tiro no inimigo. E agora em 2026 e 2024 tem prefeito e vereadores, também é importante. Coloque o seu voto e faça propaganda para os políticos que defendem os seus valores e tire aqueles que não defendem. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senador, da questão se o senhor acredita que a inegibilidade do Bolsonaro vai ajudar, e como é que está a ajudar a questão da próxima eleição de vereadores e prefeitos, e se a direita está articulando para ter já uma maioria nessa eleição? Tá articulando e bastante. Só que em São Paulo, por exemplo, nós temos vamos dizer assim, uma meta bastante grande em termos de prefeituras. Lembrar que o vereador também é muito importante. Às vezes o pessoal não fala muito dos vereadores, mas são muito importantes também dentro das cidades. Então, aqui quem coordena é o Tadeu Candelária, né? O presidente do partido, Valdemar, é daqui de São Paulo também, então tem um interesse muito grande aqui no estado de São Paulo. E a gente precisa ganhar aí um número muito grande de prefeituras. Isso é importante para fortalecer o partido. Vai ter discussões internas, como teve agora? Tem, vai ter. Isso é normal, mas falando em prefeitura, o seu nome foi muito bem ventilado por Valdemar da Costa Neto, né, que é o presidente do PL, tem uma preferência pela sua pessoa. Então a pergunta direta e reta é se você tem interesse na prefeitura de João Paulo. Olha... eu até falei para ele, fiquei muito honrado, né, com a lembrança do meu nome e tal, né, que eu não coloquei na frente. Fiquei muito honrado com isso tudo. Mas eu acho muito cedo ainda para discutir. Eu vou começar a discutir essas coisas lá para o final do ano, começo do ano que vem só, para não colocar, porque política, uma coisa que você vai aprendendo ali. Quem falava isso era o Ulisses Guimarães, né? Que falava que política é igual nuvem, né? Que você olha, cada vez que você olha... Cada hora tá do jeito. Muda o cenário, Da Terra falou também. Tá chovendo e depois faz... Essa é uma dica do Bolsonaro. Diz que o Boulos vem aí forte, hein? Diz que o Boulos vem aí forte, hein? Vamos ver o que acontece até lá. Você vai ver. Né? Se prepara, o Boulos. Diz que o Boulos vem que vem. Vem forte, e até nesse assunto você pode morar onde eu quiser. Vai sobrar cisterna. Diz que não vai sobrar um terreno. Cisterna pra todo mundo. Minha cisterna é minha vida. Senador. Mas só pra falar desse assunto... Eu converso... Não vai sobrar um terreno. Não, é que esse vazio. assunto, voltando para a prefeitura, esse assunto ainda é uma coisa que ficou muito em pauta por causa do Salles, que meteu o pau em todo mundo, saiu atirando. E o Bolsonaro disse que não é exatamente como você está falando, não é a hora de você antecipar nada. Porém, o apoio dele parece que vai para o Nunes. O que você achou da postura do Salles, que é uma pergunta do Morgado também? Olha, o Salles é um amigo meu, ele foi ministro lá junto comigo, ele tomou muita pancada como ministro, isso ninguém pode negar, que ele defendeu muito o presidente, as pautas. E não pulou do barco. Estava sempre junto, então tem que se dar esse não pode tirar isso. Ele é esquentado,
às vezes ele fala de uma forma um pouco assim... Está sendo educado, ele fala que os caras estão comendo. Aqui a gente põe ele na linha. Sim, aquele não dá. Exatamente. Aquele não berra o cabelo só no dele. Caça-Fantasmas. Aqui não é cabra pra gritar, não. Mas, de novo, você tem que pensar no final. Ele faz parte do grupo, a gente precisa de alguém assim junto também, né? Então, eu nunca vou atacar, né, o Salles ou alguém que seja do grupo nosso lá, justamente aquilo que eu estava falando. Você nunca dá tiro na sua tropa, você dá tiro na outra tropa, entendeu? A gente tem que aprender a fazer. Se a gente quer ganhar a guerra, a gente tem que fazer isso aí. Por enquanto, a gente tem minoria ali no Senado, por exemplo. Isso é mais ainda razão para a gente ficar muito junto. Não pode perder, né, elementos ali com isso. Tem coisas que eu concordo contigo, tem coisas que eu não concordo, a gente discute, fala aqui, faz parte, né? Ninguém tem que pensar exatamente da mesma forma, mas a gente tem que apontar na mesma direção aqui o canhão, né? Vamos dizer. Agora, eu queria saber do senhor a respeito do Zanin, porque o Senado ele fica por conta de sabatinar. Muita gente falou que não era bacana, né? O advogado do presidente ser indicado. Acabou que muita gente da direita, inclusive, disse que o Zanin tinha um notável saber jurídico. Muitos juristas falaram que não. Eu queria saber a sua opinião e como que o senhor votou nessa questão e o que o senhor pensa aí nas próximas indicações. Primeiro, eu vou registrar aqui uma coisa que eu falei lá em algumas das reportagens também, das entrevistas que eu participei, que eu não gosto, eu discordo da maneira como são escolhidos os ministros do STF. Eu não acho que seja a melhor maneira ser prerrogativa só do presidente fazer essa indicação. Isso pode gerar distorções. Sim. E eu não gosto disso. Eu acho que tem que ter uma maneira mais estruturada, que seja, entre aspas, mais democrática, inclusive, veja como o Ministério Público escolhe, por exemplo, né, ou outras instâncias. O ideal, do meu ponto de vista, é que você tivesse isso e tivesse também, como qualquer tipo de carreira importante, de oposição muito importante, certos critérios colocados. Quando você fala, notável saber jurídico, não tem que descrever isso aí. Eu sou engenheiro, eu gosto de bullet, isso significa isso, né? Ou você se encaixa ou não encaixa. Eu acho que tinha que ter uma idade mínima, por exemplo, tem que ter um tempo de mandato, né, designado. Eu não gosto também de um mandato. Você fala isso é para proteger a independência e etc. Mas eu acho que tem que ter um mandato, por exemplo, com todas as proteções. Como que o senhor votou? No caso do Zanin, o que aconteceu ali, né? Eu acabei não votando, infelizmente, porque eu tinha uma cirurgia marcada, que eu tinha marcado há bastante tempo, inclusive para uma sexta-feira daquela semana. Eu já tinha marcado uma sexta-feira para não prejudicar os trabalhos ali, uma cirurgia aqui em São Paulo, que eu ainda estou com alguma coisa, mas de última hora o médico mudou para quarta-feira, porque não tinha o robô lá na sexta-feira, tinha que ser na quarta. Aí pegou exatamente no dia em que teria votado não ou não? O que acontece? Eu não gosto da situação dele ter sido advogado do Lula. Que ele tem conhecimento jurídico, tem, porque ele conseguiu fazer uma coisa assim extremamente, na minha opinião, quase uma mágica ali para tirar o Lula daquela situação. Advogado. Mas isso aí para mim desqualificava bastante. Então, a princípio, meu voto era não. Pode mudar? Bom, eu tinha que participar da audiência lá dele, da sabatina, e tinha que apresentar uma coisa muito consistente para convencer o contrário, né? Eu cheguei a conversar com ele também para ver o que ele achava. O cara é muito simpático, realmente... eu não sou bom advogado. Ele é bom, então é difícil você julgar essa parte jurídica. Por isso que eu esperava ver na sabatina, com a presença de outros que conhecem do setor, para que eu visse se mudava ou não mudava de opinião. Advogado de papai, advogado de papai é um bom advogado. Agora, o que tem que acabar é o seguinte, porque se você pegar a Suprema Corte tem que olhar lá a Constituição e falar, isso tá aqui, isso não tá. Isso tá aqui, não tá aqui. A grande burrada é o seguinte, hoje os caras legislam. Exatamente. Então você vai ficar lá essa discussão, a gente fica brigando aqui. Brigando, vai lá o deputado, briga com o cara do PSOL, aí entra o cara do Centrão, aí vai lá, que foi aprovado, é aprovado o negócio. Um não gosta, joga pra lá, ele muda. Muda do jeito que ele quer. Ele muda, é o tapetão. Vocês lembram do Eurico Miranda? Opa!
Não dá certo. O Vasco na época boa. O Eurico Miranda era época boa. Então, tem que acabar o tapetão, senador. Isso é que tinha que acabar. O cara vai cuida da Constituição, a lei quem cuida é o... Mas também os deputados também não entram no jogo, nós né? Deveríamos ter, no meu ponto de vista, uma corte que fosse constitucional, que é para isso, para ver. Isso aqui é constitucional? Não é. Veio lá um projeto de lei que foi votado, foi aprovado, etc. E tem uma reclamação, aquilo vai para ele, tem que analisar. Isso aqui é constitucional. Ok, não tem problema nenhum. Isso aqui não é constitucional. Volta para o legislativo corrige. Quem faz lei no país e modifica a lei é o legislativo. Sim. Tem que tomar muito cuidado com essa separação dos poderes. O legislativo, nós estamos lá representando a população, representa quase 11 milhões de pessoas lá. Então, a gente está ali com essa responsabilidade. E a gente também tem que fiscalizar os outros ali. Agora, tem que ter essa separação, que não pode ir para lá, no STF, por exemplo, e vai lá no STF, você tem uma legislação positiva ou negativa, vamos chamar assim, né? Ou você tira, ou você coloca elementos, já tem um vácuo na lei aqui, então eu vou colocar alguma coisa como ministro. Então, não pode fazer mas isso é porque o legislador é frouxo. Deixou. Exatamente. Deixou fazer. O legislador, ele ficou com medo porque ele só pensa no voto, porque aqui no Brasil tem duas coisas, nós como que vamos lá votar, que vocês são políticos. Tem duas coisas que a gente é importante, na hora do voto e de pagar imposto. Sim, só lembram de nós. Depois não serve mais pra nada. Só. Pagar imposto, vem bonito. Exato. Votar, vote em mim. E ir pra rua também gritar e tomar chuva. Então é isso que tinha que... Mas também... Mas aí na hora que os caras legislam, ninguém faz nada, porque ou quer ficar bonito na foto, ou é porque é rabo preso, porque na hora que os caras puxam a pastinha, todo mundo fica quietinho. E você vê, tem dezenas, não sei nem o número, tem dezenas de denúncias, vamos dizer assim, de propostas de impeachment, de várias coisas lá. Mas não vai para frente, porque tem um processo, não sei se você já prestaram atenção, como que é o processo de impeachment de um ministro do STF. Nem ideia. É algo assim, só para resumindo, eu vou tentar falar rápido nesse negócio, mas é o seguinte, qualquer brasileiro, qualquer pessoa pode entrar com uma denúncia e mandar lá para o Senado. Né? Qualquer brasileiro. Aí vai lá para o Senado, vai lá, cai na mesa do presidente do Senado. O presidente do Senado vai olhar, se ele achar interessante, ele vai passar a consultoria jurídica para observar se aquilo tem base jurídica, vai retornar para ele, aí ele monta uma comissão de senadores para fazer a análise política inicial, e aquilo lá, se essa comissão der positivo, volta para ele pode dar prosseguimento ou não. Ele dando prosseguimento naquilo lá, vai se instituir então todo um processo contra aquele ministro. Esse processo vai para lá para o ministro responder às acusações, vai se ter então um lado da acusação, um lado de defesa. Se aquilo prosseguir ainda, ele vai mandar a resposta, tem 10 dias para fazer isso, depois essa comissão tem 10 dias para analisar. Se prosseguir, está vendo esse modo de ser? Se prosseguir, essa comissão, o Senado, com essa comissão, vai instituir então um julgamento. Os senadores são os juízes e o juiz do STF, o presidente do STF vai lá para ser o presidente dessa sessão. Nessa sessão vai se apresentar a acusação, vai apresentar a defesa e depois tem os votos que tem que ter 2/3 dos votos. Aí você fica imaginando para isso aí acontecer. Demora um pouco. Quanta pastinha não tem que puxar, né? E tem outra coisa também, viu? Que a gente tá conversando aqui, falando sobre isso. O que o cara vai ter que ver na outra eleição é a capivara do candidato. Puxar a capivara. Por quê? Não tem que ter nem multa. Porque os caras estão lá só... Tem um armário lá. Sim, tá tudo na gaveta. Cadeado. Vai puxando as pastinhas. Você não tem nada. Você não tem o rabo preso, né? Você não tem o rabo preso. O cara pode ter nem multa. Mas tem a capivara e eles estão só lá puxando. Ele tá guardadinha. Vai lá. Nem multa, que senão... ó. Então, na próxima eleição, coloca o nome do seu candidato e põe lá, capivara. Se tiver capivara, não vote. Vote e não tem capivara. Senador, obrigado eu que agradeço, pelo papo, foi muito bacana. A última vez que você veio aqui era candidato, né, acho? Eu era candidato. Era candidato. Obrigado aqui você ter vindo aqui no programa, é um prazer receber você. Sabe que você tem uma grande galera que gosta muito do seu trabalho e votou em você. Olha lá, hein? A responsa. Não vai decepcionar. Aliás, eu queria aproveitar aqui e pedir pro pessoal que está assistindo entrar lá no meu Instagram, que muitas vezes eu não vou ser aquele tipo que sai falando muita coisa, que sai fazendo propaganda. Eu gosto de trabalhar lá, fazendo as minhas coisas. Então, entra lá no meu site, no Instagram, entra no site do
do Senado também. O Senado tem um site muito bom que aparece os nossos pronunciamentos, os projetos de lei. Eu nem falei dos projetos de lei aqui, mas tem 44 projetos de lei aí colocados lá já. Então, o pessoal acompanhar esse trabalho pelo site do Senado, e mandar sugestões, né? Mandar sugestões. E não adianta ser aquela sugestão assim, você tem que ir lá e fazer o impeachment do ministro lá. Não adianta. Não dá, que ali é um colegiado, a gente tem 81 senadores, então tem todo esse processo, mas dentro do que nós temos ali, eu vou estar brigando e muito pelo nosso estado de São Paulo, pelas pessoas do nosso estado e pelos valores que a gente foi eleito por causa dele. Então, acompanha lá que isso vai ser constante. É isso aí. Tá aí as redes sociais. Obrigado, viu, senador? Obrigado. Muito bem.